No vídeo de hoje, vamos desvendar um mistério de Hollywood que abalou o mundo todo. Foi um caso que deixou todo mundo em choque. Quando o FBI invadiu a mansão de 4 milhões de dólares do lendário ator Gene Hackman, ninguém esperava descobrir um segredo tão bizarro. Um túnel escondido debaixo da casa dele. Mas o que tinha lá dentro levantou ainda mais perguntas estranhas. Afinal, a morte dele e de sua esposa foi só um acidente trágico? Ou tem muito mais, algo sombrio por trás disso? Segundo as últimas atualizações do canal ABC News, a polícia conseguiu um mandado de busca para investigar a enorme propriedade de Gene Hackman no Novo México. Mas o que eles encontraram lá foi bem mais assustador do que alguém podia imaginar. Os agentes do FBI começaram a andar pela mansão luxuosa e já sentiram que tinha algo errado. Ao iniciarem as buscas, notaram sinais estranhos de bagunça. Não parecia uma cena de crime qualquer. Mas o pior veio depois. Um túnel secreto, escondido bem no fundo da casa, que nem aparecia nas plantas da construção. Um túnel escuro, com a escada velha e enferrujada. Os agentes desceram com lanternas, passando por paredes de pedra e encontrando uma coisa ainda mais bizarra. Um cômodo escondido, cheio de objetos antigos esquecidos. Tinha caixas de madeira cobertas de poeira, algumas abertas com coisas caindo, outras fechadas há décadas. Quando um agente abriu uma delas, todo mundo ficou em silêncio. Lá dentro, um monte de fotos amareladas com pessoas misteriosas de outra época. Algumas mostravam encontros secretos, lugares estranhos e rostos que ninguém reconhece. Tinha também arquivos de couro velhos, cheios de anotações sobre eventos que ninguém esperava. Em outra caixa acharam relíquias pessoais, um relógio de bolso antigo, joias delicadas e um caderninho de couro com confissões escritas à mão, memórias de algo importante escondido há muito tempo. Mas aí veio o mais perturbador: uma porta de ferro, enferrujada, sem maçaneta, sem fechadura, só um cadeado gigante. Alguém ou alguma coisa estava trancado lá dentro. O que será que tem do outro lado? Tem a ver com a morte misteriosa do ator e da esposa? Ou é algo ainda mais pesado? O FBI até agora não fala quase nada do que encontrou lá, mas os boatos já estão rolando soltos. Tem gente dizendo que o túnel faz parte de uma rede subterrânea escondida. Outros acham que ele tem provas de uma conspiração antiga, que Gene Hackman ou queria revelar ou esconder. Só uma coisa é certa: esse mistério só está começando. Símbolos estranhos, ferramentas suspeitas, perguntas sem resposta. Numa última descoberta arrepiante, os agentes acharam uma caixa cheia de ferramentas esquisitas. Algumas pareciam de marceneiro, mas outras lembravam instrumentos usados em experimentos secretos. Nas paredes e no chão do túnel, símbolos misteriosos gravados na pedra. O que será que eles significam? Só lembranças do passado maluco de Gene Hackman? Ou pistas de algo muito mais sombrio? Cada coisa nova que aparece gera mais perguntas. E lá, no fundo do túnel, atrás daquela porta de ferro, pode estar a resposta de um mistério que Hollywood nunca devia ter descoberto. A corrida para descobrir a verdade começou. Investigadores tentam juntar as pistas espalhadas enquanto o público fica colado em cada nova revelação, tentando entender o que ali aconteceu. A mansão de Gene Hackman sempre foi mais do que uma casa de luxo, um verdadeiro forte cheio de segredos, cercado por muros altos e portões gigantes. Tudo ali impecável, jardins perfeitos, decoração de rei, mas debaixo de toda essa ostentação estava escondido um túnel sinistro. Foi para fugir de algo, guardar documentos secretos ou esconder um passado obscuro? O mais esquisito nem é o túnel em si, mas o fato de ele ter sido tão bem escondido como se a casa inteira tivesse sido planejada para enterrar a verdade. Com cada nova pista, o mistério só cresce. E tudo ficou ainda mais macabro quando o FBI encontrou o túnel durante a investigação da morte suspeita do ator. Como ninguém descobriu isso antes? Os primeiros relatos dizem que esse túnel foi construído há décadas, talvez com algum propósito específico. Tem gente achando que ele leva a um cofre secreto, ou que se conecta com outras propriedades, tipo uma cidade subterrânea escondida. E mais, os símbolos nas paredes parecem contar uma história esquecida.
O que Gene Hackman estava escondendo debaixo da casa dele? Será que ele tem provas importantes? Ou será que ele só era um cara excêntrico cheio de segredos? O FBI agora está vasculhando documentos e registros antigos para ver se alguém, pedreiro, dono anterior, vizinho, sabia disso tudo. E por falar em vizinhos, alguns lembram de histórias estranhas, tipo trabalhadores que sumiram misteriosamente depois de trabalhar lá. Coincidência? Ou tem coisa muito mais sombria por trás? Hoje, o público está obcecado com esse caso. Uns dizem que o túnel guarda um tesouro escondido, outros juram que ali embaixo rolavam negócios ilegais. Mas a pergunta que não quer calar é: o que afinal Gene Hackman escondeu lá embaixo? Será que o túnel é só uma coisa do passado ou ele guarda um segredo muito mais chocante do que a gente imagina? Uma coisa é certa: cada descoberta nova só deixa o mistério ainda mais tenso em volta da mansão. E enquanto os portões de ferro continuam fechados, o mundo espera de coração na mão para ver aonde essa história vai dar. Tudo começou com uma descoberta chocante que abriu uma investigação nunca antes vista. Debaixo da mansão luxuosa de Gene Hackman, encontraram um túnel escondido, um corredor sinistro que traz mais perguntas do que respostas. A revelação caiu como uma bomba, ainda mais depois das mortes estranhas e repentinas de Gene Hackman e da esposa dele, Betsy. Conforme os investigadores vão cavando mais fundo, os boatos sobre uma verdade sinistra só aumentam. Será que esse túnel é a chave para entender o que realmente aconteceu nos últimos dias do casal? O sumiço misterioso de Gene Hackman e as circunstâncias assustadoras deixaram tudo ainda mais suspeito. Tem gente dizendo que o túnel era uma rota de fuga secreta, uma entrada para alguém entrar e sair sem ser visto. Mas a pergunta continua: quem precisava escapar e por quê? Agentes federais seguem fuçando tudo o que acharam lá dentro: documentos antigos, fotos desbotadas e objetos esquisitos que podem mostrar um lado da vida de Gene Hackman que ninguém conhecia. Vizinhos e ex-amigos começaram a falar. Uns lembram de conversas estranhas com Gene, comentários que hoje parecem alertas. Outros falam de visitas misteriosas durante a madrugada, gente que aparecia e sumia sem deixar rastro. Por trás dos muros enormes da mansão, alguma coisa estava acontecendo. Algo que agora se recusa a ficar escondido. A ligação entre o túnel e as mortes inesperadas continua sendo o maior mistério. Cada nova pista pode revelar a verdade, ou esconder ainda mais. O mundo assiste esperando por respostas que talvez revelem os últimos segredos de Gene Hackman, um cara que levou muito mistério para o túmulo. Mas, em vez de clareza, o que existe é silêncio. As autoridades não dizem nada, só jogam frases vagas que mais confundem do que ajudam. O FBI já vasculhou cada pedacinho do labirinto subterrâneo, mas nenhuma explicação concreta apareceu. Os objetos achados, empoeirados, quebrados, enigmáticos, parecem pedaços de um quebra-cabeça que ninguém consegue montar. Qual era o verdadeiro propósito do túnel? Quem passou por ele? Que segredos ainda estão escondidos lá embaixo? O silêncio aumenta a febre das teorias. Testemunhas dizem ter visto estranhos entrando e saindo da mansão em horários esquisitos. Tem até boatos de trabalhadores que sumiram e nunca mais foram vistos. Nas redes sociais surgem teorias desde as mais possíveis até as totalmente malucas. Mas as autoridades continuam quietas, não confirmam nem negam. E a imaginação do povo corre solta. Cada dia que passa deixa um mistério mais embolado. As evidências podem ser a chave para uma verdade enterrada há muito tempo, ou só mais uma descida rumo ao desconhecido. Mas uma coisa é certa: todos os olhos estão na mansão de Gene Hackman, esperando o momento em que o véu do segredo vai ser rasgado. Entre as descobertas mais estranhas, tem celulares velhos e cobertos de poeira com as telas quebradas, aparelhos que guardam mensagens não lidas, conversas esquisitas e alertas misteriosos. Tem registros de encontros secretos, nomes desconhecidos, lugares que não aparecem em nenhum mapa. E tem os frascos, pequenos, sem rótulo, totalmente fora de lugar. Será que eram parte de algum tratamento secreto? Um remédio experimental? Ou algo ainda mais sombrio? Alguns frascos estão fechados até hoje. O que tem dentro ainda é um enigma.
Seja qual for a verdade, ela está lá, enterrada debaixo da mansão de Gene Hackman, esperando para vir à tona. E quando isso acontecer, o mundo talvez nunca mais veja Gene Hackman do mesmo jeito. Alguns objetos parecem ter sido usados, mas ninguém sabe para quê nem por quem. Cada detalhe parece parte de um quebra-cabeça maior, uma história complexa que alguém tentou desesperadamente esconder. Os celulares podem ter listas de contatos importantes que levem os investigadores a reuniões secretas ou a pessoas que estão por trás de tudo. As anotações apressadas nos cadernos rasgados talvez não sejam só devaneios, podem ser mensagens codificadas, instruções secretas ou pedaços de um plano maior. E os frascos? Eram só parte de um tratamento normal ou escondiam substâncias ilegais ou remédios secretos que ninguém sabia que existiam? Os investigadores estão examinando tudo com cuidado, desde datas de mensagens até os traços da letra e impressões digitais quase invisíveis. A perícia está em ação, procurando DNA ou qualquer pista que ligue esses achados a alguém específico. Cada pequeno detalhe pode ser o passo que falta para desvendar o mistério da mansão de Gene Hackman. E o mundo espera ansiosamente. Será que essas revelações vão trazer à luz a um segredo antigo? Ou tudo vai continuar como pedaços soltos de uma história que ninguém nunca vai entender? Quando as portas finalmente se abrirem, será que a verdade vai sair das sombras? Ou o mistério só vai ficar ainda mais profundo? A lenda assustadora do túnel secreto debaixo da mansão de Gene Hackman deixou todo mundo hipnotizado. O que o FBI achou lá dentro ainda é um mistério desconfortante, que não para de gerar teorias. Será que tem mais coisas escondidas? E aí, o que você acha? Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.